Bom dia! Está começando mais um programa da Unimídia TV, Empresas e Negócios. E nessa manhã vamos falar sobre a quiropraxia, um procedimento ainda desconhecido por muitos e que está gerando muitas curiosidades em outros. E juntamente aqui conosco teremos a doutora Tainara Gomes, ela que vai tirar todas essas dúvidas nossas. Eu quero convidar você aí de casa para ficar ligado aqui conosco, curta, compartilhe a nossa página. Fique ligado conosco porque será um programa de muito conhecimento. Bom dia, doutora Tainara. Bom dia. Gostaria que, não só para mim, mas para o pessoal de casa conhecer um pouquinho melhor você falasse, afinal, quem é a doutora Tainara Gomes? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre a minha profissão, né, a quiropraxia. Bom, eu sou a Tainara, para quem não me conhece, Tainara Gomes, sou quiropraxista, né, e hoje estou aqui para falar um pouquinho, então, dessa profissão, o que ela é, o que ela faz. E sou natural de Caxias, atuo em Caxias, né, como quiropraxista. E é isso aí, estou aí para responder algumas dúvidas, algumas questões e esclarecer aí para o pessoal de casa, então, sobre essa profissão que eu amo. Como que surgiu esse desejo pela quiropraxia? Porque, vamos dizer assim, um procedimento ainda desconhecido por muitos, né? A quiropraxia ela é ainda um desafio, né? Muitas pessoas ainda não têm tanto conhecimento. E, bom, o meu objetivo, o meu sonho sempre foi, a partir do meu trabalho, então, poder ajudar as pessoas. Então, eu sempre me identifiquei com a área da saúde. Em primeiro momento, não foi assim a primeira escolha, né, que eu tive, não foi o primeiro contato que eu tive com a quiropraxia. Eu tentei conhecer outras profissões, tentei me identificar, né, com outras profissões da área da saúde. Mas a partir do momento que eu conheci a quiropraxia, que eu entrei em contato com profissionais da área, aí eu me interessei mais, me identifiquei e hoje eu sou completamente feliz e realizada no que eu faço, na escolha que eu fiz. Afinal, o que é a quiropraxia? Bom, a quiropraxia, o significado dela então é trabalho com as mãos. Então, nosso trabalho é basicamente então utilizando as mãos do quiropraxista. A quiropraxia é uma profissão da área da saúde, né? O nosso foco principal é o diagnóstico, tratamento e a prevenção de doenças relacionadas à coluna e articulações em geral, como o ombro, o joelho, o tornozelo, né? Então, o nosso foco como nós quiropraxistas chamamos, então, é remover o complexo de subluxação vertebral. O que é isso? A subluxação vertebral nada mais é do que uma restrição, né, da vértebra ou da articulação. No caso da coluna, então, restrição de movimento das vértebras e desalinhamento dessas vértebras, que podem sim desencadear um processo patológico, sintomas, né? E o nosso objetivo, então, é remover essas subluxações através de manobras que nós chamamos de ajustes quiropráticos. Para falar a verdade, eu conheci a quiropraxia há pouco tempo atrás, quando conheci a doutora Tainara, fui pesquisar sobre a quiropraxia. E acredito que, assim como eu, muitos de casa têm dúvida, né? Afinal, assim, a quiropraxia, muitos pensam ser cirurgia. Não tem nada a ver. Não, essa é uma novidade, né? Justamente a profissão, ela traz essa novidade. Então, é o tratamento, né, de doenças de coluna, doenças articulares e sem intervenção medicamentosa e cirúrgica, né? De um método totalmente natural, né? Que então a gente utiliza apenas as mãos do quiropraxista, então, para tratar doenças, né? Quais são essas doenças? De coluna, hérnia de disco, os famosos bicos de papagaio, o nervo ciático, né? O famoso ciático, como eu costumo dizer. Então, as famosas ites, então, bursite, tendinite, fascite plantar, né? Então, tudo isso é tratável pela quiropraxia, então, sem precisar utilizar medicamentos, sem precisar utilizar procedimentos mais invasivos, né? E, afinal, por que ela é tão boa assim para a saúde? Bom, o principal foco da quiropraxia é devolver o movimento ao corpo, né? Devolver o movimento à articulação. A articulação ela foi feita, né, para gerar movimento.
Então a gente faz exatamente isso. Por exemplo, nas nossas vértebras, quando a gente tem uma restrição, a vértebra ela tem a função de gerar movimento. A nossa coluna ela vai dar sustentação e movimento para o corpo. Quando a gente tem restrições em alguns determinados segmentos, isso pode sobrecarregar as articulações vizinhas, né? Eu sempre digo que a nossa coluna ela trabalha em equipe. Quando um membro da equipe não está desempenhando a função como deveria, a tendência é os demais membros da equipe trabalhar o dobro, né? E isso, então, nas nossas vértebras pode sim desencadear um processo de desgaste por excesso das articulações vizinhas. E por que essas restrições acontecem? Por estresse, má postura, contratura muscular. Então isso é o que o quiropraxista faz, ele detecta onde tem essas restrições, esses desalinhamentos, né? Desvios posturais, e a gente remove isso então através dos ajustes quiropráticos. Por que ela é boa? Porque ela vai dar movimento, vai dar mais lubrificação para a articulação, né? Na nossa coluna, então, a gente tem aqui os discos entre as vértebras, né? Que são estruturas gelatinosas, né? É uma cartilagem que tem a função de amortecer o impacto osso no osso, né? Então, quando a gente é ajustado, a gente consegue manter a hidratação e a altura saudável, a altura ideal, então, dos discos que a gente precisa para ter uma boa saúde da coluna, né? Se o disco ele se desidrata por falta de movimento, vai perdendo espaço, isso pode sim futuramente desencadear um processo de abaulamento discal, de hérnia de disco, um processo que a gente às vezes vai olhar ali no laudo, tem processo degenerativo ósseo, degenerativo do disco. Então é basicamente isso, é prevenção e tratamento então, da articulação, das cartilagens. Doutora, como que é a graduação? Bom, a graduação, o que muitas pessoas não sabem ainda é que a quiropraxia ela é uma graduação, né? Então, de duração de 4 a 5 anos, né? E essa graduação, então, ela vai habilitar o profissional, então, para sair da universidade e poder fazer um diagnóstico, né? Então, a gente aprende a fazer testes ortopédicos, a gente faz toda uma anamnese, né? Um histórico, uma ficha de saúde do paciente. E esse histórico vai nos levar, então, a fechar um quadro clínico de cada paciente. A partir daí, a gente vai ver, então, qual é a melhor técnica, o melhor procedimento para tratar essa pessoa, né? O profissional, então, ele sai da graduação qualificado, então, para avaliar exames de imagem, né? Para saber tratar, então, essas patologias que eu citei anteriormente. A graduação ela começa como qualquer outra graduação da saúde, então com disciplinas gerais, aí depois nós vamos para disciplinas práticas, né? A faculdade em si ela é muito prática, justamente porque o nosso trabalho exige isso, né? A gente tem disciplinas de análise e interpretação de exames de imagens, então a gente consegue avaliar um exame, consegue identificar alterações nos exames. Também tem disciplinas de gestão, de empreendedorismo, também isso eu achei muito importante, achei muito legal quando eu estava na graduação. E hoje no Brasil nós temos apenas 2 cidades, né, 2 estados que oferecem esse curso, um em São Paulo e um aonde eu concluí a minha graduação, que foi em Novo Hamburgo, na Universidade Fevale. Então, como a gente pode concluir, são pouquíssimos profissionais que são formados por semestre, por ano, para um país tão grande, né? Por isso esse desconhecimento de muitas pessoas em relação à profissão, né? Porque são muito poucos profissionais e, além de tudo, ela é uma profissão nova aqui no Brasil. Ela tem 20 anos só no Brasil. Fora do Brasil ela tem mais de 100 anos, mas aqui ela ainda está em processo de crescimento, né? Processo de conquistar um campo, de conquistar o seu espaço no mercado de trabalho e no conhecimento das pessoas. É uma faculdade de uma longa duração, né? E que o aluno já sai preparado. Então, com certeza. Já sai preparado para o trabalho. Eu gostaria também de perguntar sobre os ajustes. Eles doem? Isso é uma pergunta bem interessante que muitas pessoas me fazem. Justamente, não, os ajustes eles não doem, né? Eles são totalmente indoloros, procedimentos que a gente faz em consultório, então não geram dor.
E muito pelo contrário, o que acontece? No momento dos ajustes ele vai gerar um alívio, porque às vezes aquela articulação ali tensa, restrita, então solta, e a maioria das pessoas sempre dizem, nossa, eu nem sabia que eu estava tão travada assim, né? Então, na verdade, é muito pelo contrário, ele gera uma satisfação, gera uma sensação de alívio. Existe idade mínima? Não existe idade mínima. Na verdade, a quiropraxia ela desde de bebê, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem quiropraxistas que fazem os ajustes no bebê ali logo após o parto, né? E também não tem idade máxima, então ela é desde ali o nascimento até a idade mais avançada para pessoas mais idosas. O que vai mudar são as técnicas, são os tipos de ajustes que nós vamos fazer para determinadas faixas etárias, mas não tem uma idade específica para isso, não. Assim como eu, né, eu creio que muita gente em casa tem dúvida. Quando eu devo procurar um quiropraxista? Bom, aqui a gente tem uma cultura, né, a cultura da dor, então a gente tende a procurar um profissional quando a gente tem já um problema, tem um sintoma que a gente, tem alguma coisa errada aí, né. Na verdade, hoje o que eu recebo mais ou menos é isso, então a pessoa tem uma dor e procura, né, então o que eu costumo fazer? Eu costumo orientar, né, que na verdade a quiropraxia ela é preventiva, né, ela não é apenas só quando se tem dor. A tendência é procurar um outro método, às vezes até por falta de conhecimento da profissão, né? A tendência é procurar quando se sente dor, mas eu sempre digo, ela é preventiva, né? Porque desalinhamentos, restrições vertebrais, a gente vai ter ao longo da nossa vida, né? Porque isso não estamos livres disso, né? Então, eu sempre aconselho a procurar o quanto antes, né, para que a gente possa então ter uma política aí preventiva, né? Então, eu sempre digo, desde criança, desde adolescente, se tem um adolescente em casa, pode mandar no quiropraxista, né? Eu não aconselho deixar o problema se instalar, né, no corpo para procurar ajuda, porque às vezes é mais demorado, às vezes é muito pior, porque já tem uma dor, já tem um sintoma ali, né? Então, às vezes a pessoa ela quer um resultado mais rápido justamente por causa da dor, mas eu sempre aconselho a não deixar o caso ficar crônico, né, para procurar o quiropraxista. E normalmente o ser humano ele procura primeiro, né, vários outros recursos, muitas vezes, né, às vezes muitos remédios, tomados até por conta própria, em vez de procurar um quiropraxista, que seria talvez a solução, que nem precisaria tomar muitos remédios, né? Aqui no nosso país essa cultura é muito forte ainda, né? Talvez pela a medicação ser de rápido efeito, né? De custo-benefício, então é mais barato, é mais vantajoso do que não me toma tanto tempo, né? Marcar uma consulta, eu ir atrás do profissional. Mas hoje a gente vê que o Brasil é um dos países que mais se automedica, né? Então está um pouco fora de controle isso. E excesso de medicação é prejudicial, sim, para fígado, rins, e muitas vezes eu costumo dizer assim, né, a medicação ela é boa, mas ela vai camuflar o teu problema, né. A quiropraxia ela vai lá na causa, ela vai lá a fundo no problema, então por que, né, a gente não procurar e não se tratar antes de chegar a essa situação? Sim, até uma tecla, eu digo que eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso aqui no programa, é que muitas pessoas se tomam muito remédio, né? Sim, eles se medicam, né? Eu tô com uma dor de cabeça, eu vou tomar tal remédio. Eu tô com uma dor no corpo, eu vou tomar. E até estava lendo algumas reportagens, algumas matérias sobre isso. Que se a coluna não está bem, pode a minha dor de cabeça estar relacionada, né? Claro, com certeza. O estresse pode estar relacionado. Com certeza, é um fator, um gatilho, né? Como vamos dizer assim. Com certeza, problemas de origem cervical podem sim gerar dores de cabeça, né? Cefaleias, as enxaquecas, né?
Eu já tratei pessoas assim com bastante problemas de enxaqueca, tensional, muitas vezes em virtude de alguma situação ali que não está bacana na cervical. Então, com certeza, pode gerar dor de cabeça, sim. E sem falar que a automedicação já levou muitas pessoas à morte, né? Outra coisa que eu estava lendo e achei muito interessante, a quiropraxia num auxílio à TPM, ao estresse, como eu falei, a TPM, e até mesmo assim que pode ajudar no zumbido no ouvido, que tem muitas pessoas que reclamam às vezes. Sim. Principalmente no período de cólicas menstruais, né? Então, porque nessa fase, então, a mulher ela tem uma alteração, né, principalmente aqui na pelve, né? Então, ela sofre algumas alterações ósseas, musculares também, né? E isso pode, sim, gerar cólicas e principalmente dor lombar, né? Para quem não sabe, a lombar, então, é a parte mais inferior aqui da nossa coluna, né? Então, sim, gera dor lombar, gera desconforto e, claro, a gente consegue, sim, ajudar a aliviar esses sintomas de dor lombar, de cólicas, né, nesse período. E a outra situação que você me comentou sobre os zumbidos, sim, tem muita relação, principalmente na região ATM, né, a gente chama... A quiropraxia também trata essa articulação da mandíbula, né? Então aqui nós temos uma junção de vários ossinhos, né? Então da TM, do occipito aqui, né? Que é bem esse ossinho aqui mais superior, então. E alguma alteração ali, tanto no occipital como na TM, né? Pode sim gerar zumbidos, pode gerar sintomas ali, né? A questão vestibular, né, que envolve toda essa parte temporal, e a gente consegue ter manobras, sim, para ajustar tanto mandíbula, occipito, né, toda essa região ali que faz essa junção dessas articulações, que muitas vezes alguma alteração ali pode gerar, sim, zumbido, tontura, né, e até desvios de ATM. Enfim. A tontura também pode estar relacionada, né? Pode, sim, com certeza. Quantas sessões são necessárias? Existe uma quantidade? Tudo depende de cada paciente, né? Então, por exemplo, casos mais graves exigem um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, né? Um tratamento um pouco mais prolongado, né? Casos não tão graves, mais agudos, a gente diz, também a gente não tem necessidade, então, de tanto tempo, né? É claro que eu sempre digo, nunca é bom parar totalmente, né, o tratamento. É sempre bom, a gente pode ir espaçando, né? Mas é sempre bom, a gente chama de manutenção, né? Fazer uma manutenção da coluna, da articulação, né? Porque o nosso corpo é exatamente como uma máquina, então exige, sim, manutenção. E, na verdade, isso vai de cada paciente, então já na primeira consulta a gente vê como é que está o estado do paciente, de acordo com o que ele tem, o que ele apresenta, né? Então a gente vai definir quantas são necessárias, qual a frequência é necessária, tudo depende de cada caso, de cada paciente. Mas, assim, eu posso dizer por mim que na primeira já se vê muito resultado. Sim. Muito, porque o dia que eu conheci a doutora, que eu fui no consultório dela, eu realmente cheguei lá, eu tava com muita dor de cabeça, dor no corpo, dor na coluna, e já saí de lá, então posso dizer que no primeiro procedimento já vê. Sim, já sai bastante aliviado, né? Justamente pela tensão muscular, o alívio, né, que o próprio ajuste gera. Então, isso na primeira consulta a gente já consegue ver, assim, um resultado, um conforto maior, né? E, claro, eu sempre digo, tem que ter paciência, dependendo da situação, né? Na primeira consulta eu já não consigo resolver todos os problemas, mas as pessoas já percebem, sim, já na primeira consulta, um alívio, o benefício que a quiropraxia traz. Pessoas de idade procuram, faz bem? Sim, claro, com certeza. O que varia é as técnicas, né, de acordo com, depende da idade também, né, do idoso, depende do estado físico que ele se encontra, mas sim, é ótimo, é maravilhoso, eles vêm bastante resultado, é bem legal trabalhar com o público idoso, eles gostam bastante, né, é bem bacana, sim, e eu sempre aconselho a pessoa idosa a procurar também.
É isso aí. Obrigada por enquanto, doutora. Você aí de casa, fique ligado conosco, a gente vai fazer um breve intervalo e logo a gente volta. Tá querendo construir ou reformar? Já andou muito por aí, procurando as melhores ofertas? Vem para a América! Temos ofertas em todos os setores da loja. Veja nossas promoções. Lâmpada 9 watts de R$ 9,90 por R$ 6,90. E tem mais. Ducha Sublime Zagonel de 120 por R$ 99,90. Um refresco para a sua vida. Agilidade para o seu dia, parafusadeira Wonder de 314 por R$ 269. Venha para a nossa nova loja, que inaugura dia 30 do 11. Aqui tem promoção todo dia. É Rua Conde Deu, 1168, bairro Bela Vista. Telefone 3228-7112. Caxias do Sul tem um ponto certo. Restaurante e Pizzaria Ponto Certo. O lugar ideal para você que gosta de comer bem. Aberto diariamente para almoço com self-service. Com 36 variedades de salada, entre elas frutas. 12 de comida, 12 de pizza e 5 de sobremesa. E não para por aí. Agora você conta com produtos coloniais. Entre eles, pães, cucas, salame e queijo. Atendemos das 11 às 14h30 para almoço, das 11 às 19 para a venda de nossos produtos coloniais, de segunda a sexta-feira. No sábado, das 11 às 16 horas. Ponto Certo. Venha conhecer esse novo sabor. Localizado na rua Marechal Floriano, 959, no centro de Caxias do Sul. Qualidade, compromisso, eficiência e excelência em mármore. Conheça a Marmoraria Romab. A Marmoraria Romab abre a sua fábrica em Balneário Gaivotas, em Santa Catarina. O diferencial está na qualidade dos produtos, aliado aos melhores preços. Executa todos os tipos de acabamento, utilizando o que há de mais moderno no mercado de mármore. Com uma linha de produtos vasta, oferece ladrilhos para pisos, revestimentos para paredes, tampos, colunas, pia, lavatórios e acabamentos diversos. Com uma política de qualidade focada em satisfazer plenamente os clientes, cumprindo com todos os requisitos exigidos e sempre com um compromisso contínuo de aprimorar a qualidade dos nossos produtos e serviços. A Marmoraria Romab tem tudo para atingir a perfeição e execução em cada projeto. A beleza da natureza, aliada à tecnologia, consolidou a qualidade e o sucesso da nossa empresa. Iniciaremos as atividades no dia 9 de março. Então fique ligado e no dia 14 de março, a partir das 9 horas da manhã, teremos o nosso coquetel de inauguração. Venha conferir! Localizada na rua Wilson Manuel Valerim, no número 390, no centro, ao lado da farmácia AC Farma, em Balneário Gaivota, Santa Catarina. Para mais informações, ligue 48998-327905. Romab, excelência em mármore. Olá, você está cansado de sentir dores na coluna, dores nas articulações? Já tentou de tudo e não conseguiu resolver esse problema? Eu consigo te ajudar. Que tal conhecer a quiropraxia? Eu sou a Tainara Gomes, eu sou quiropraxista e estou aqui para te ajudar. De uma forma totalmente natural, a quiropraxia pode te ajudar a reduzir as dores. Entre em contato comigo pelo telefone 999935246. Meu consultório fica na rua Angelina Miquelon, no bairro Lourdes, número 158. Eu espero você. Voltamos, aqui comigo está a doutora Tainara Gomes, mais um programa da Unimídia que a gente está fazendo aí para você, empresas e negócios. A gente está falando aqui sobre a quiropraxia e agora a doutora estará disponibilizando o seu número do WhatsApp para você de casa. Você pode interagir com a gente e tirar as suas dúvidas, né, doutora? Isso. Bom, pessoal, o meu contato então é o 54999935246. Vou estar aí à disposição para que vocês possam tirar dúvidas, qualquer dúvida que vocês tenham, eu posso estar ali esclarecendo para vocês e estar direto aí em contato com vocês para
disponível. É isso aí. Doutora, quais as patologias tratáveis? Bom, eu comentei um pouquinho aqui, né, no início do programa, de forma resumida, né, sobre as principais patologias que a quiropraxia trata. E bem, falando de coluna, então, eu citei hérnia de disco, os bicos de papagaio, né, que na verdade o nome oficial deles é osteófitos, desvios posturais, então escoliose, hipercifose, aumento, né, da curvatura da torácica, hiperlordose, então desvios posturais, então nós temos bons resultados com o tratamento quiroprático. Também temos o famoso nervo ciático, né, a ciatalgia. Então, o que é a ciatalgia? Alguma condição, né, pode ser uma hérnia de disco, pode ser um músculo que esteja ali comprimindo o nervo ciático e gerando aquela dor incomodativa, né, que muitos já conhecem, aquela dor que vem para a perna, que incomoda, né, bastante. Então, isso a gente tem ótimos resultados também, é uma das condições que eu mais trato em consultório, então a ciatalgia, e tem muito resultado, é muito legal ver a evolução do paciente após ali as primeiras sessões ali, a pessoa já vê uma resposta, já vê um retorno. Além de problemas de coluna, então muitos não sabem que nós tratamos também problemas de ombro, problemas no cotovelo, problemas no tornozelo, né? Por exemplo, bursite que pode dar no ombro, pode dar no joelho, nós tratamos também, né? Fascite plantar, aquela dorzinha, aquela incomodação que dá bem embaixo do pé também, isso a gente trata. Desvios de mandíbula, né, de ATM, bruxismo, né? O bruxismo ele gera muitos sintomas. Então as pessoas me procuram bastante e a gente tem bastante resultado, sim, em muita tensão, gera cefaleia, gera diversos sintomas, né? Todos ocasionados pelo bruxismo. Epicondilite também, que é aquela inflamação no cotovelo, né? Então tem pessoas que me procuram, tem pessoas que não sabem que a quiropraxia trata isso também, né? Não, e que muitas vezes não sabe nem que tem o bruxismo, né? Exatamente, muitas vezes não são diagnosticados, né? Não sabem do que é aquela dor. É claro que a maioria vem já diagnosticado, mas às vezes a gente dá aquele encaminhamento para um profissional, né, adequado para a pessoa receber o diagnóstico e depois receber o tratamento quiroprático também, né? Então, principalmente bruxismo pelos dentistas, né? Muitos dentistas já conseguem diagnosticar e aí a gente consegue tratar e reduzir bastante os sintomas, né? Porque é bem cansativo, a pessoa que tem o bruxismo, ela sofre bastante com os sintomas que ele pode gerar. E também algo que eu queria falar sobre a postura. Isso contribui muito, né? Claro, a postura com certeza. Falta até mesmo da atividade. Isso. A postura, na verdade, se a gente começa a adotar uma postura errada, a gente vai sim, além da questão estética, né, de eu alterar minha postura, as mulheres principalmente se preocupam um pouco mais com isso, a gente vai gerar contraturas musculares que vão gerar dor, né? Então, se a gente tem alteração em alguma estrutura do corpo, isso vai desencadear um processo, né? Uma coisa puxa a outra, então gera contratura muscular, gera inflamação, gera dor, desconforto, né? Afinal, o que é a hérnia de disco? Bom, a hérnia de disco, na verdade a famosa hérnia de disco, o que acontece? Como eu expliquei aqui anteriormente, né, entre as vértebras, a gente tem esses disquinhos que são cartilagens, né? Os discos são basicamente formados por água, né? Eles são basicamente água, o conteúdo que tem dentro deles. E como é que a hérnia de disco ela se forma? Bom, as vértebras elas se movimentam, né, umas sobre as outras. E quando a gente não tem um movimento esperado dessa vértebra, a tendência é que essa articulação ela fique fixa, né, ela fique restrita. E essa restrição faz com que o disco comece a desidratar. Porque, na verdade, o disco, para ele se manter hidratado e saudável, ele precisa de movimento. E se eu não tenho movimento na articulação, ele vai perder altura, ele vai perder espaço, ele vai se desidratar. Então, a tendência é
que se ele perde altura, ele vai ter um aumento da sua área, né? E o conteúdo que está ali dentro, ele precisa ir para algum lugar, então por isso que ele aumenta a sua área. E o que acontece? A nossa coluna ela é totalmente inervada, né? Então dentro dela nós temos a nossa medula e aqui em amarelinho então os nervos periféricos, que estão bem pertinho dos discos. Então se a gente tem um aumento dos discos, vai comprimir estruturas nervosas, vai gerar dor, perda de força, né, parestesia, aquela dor que queima, né, então é bem característica de compressão nervosa, isso porque a gente tem um aumento do disco. E se esse conteúdo ele precisa ir para algum lugar, a hérnia de disco é justamente aquele conteúdo do disco que sai de dentro do disco, extravasa e vai para alguma região vizinha ali, né? Então isso geralmente vai gerar alguma sintomatologia justamente por ter nervos, musculaturas ali que vão se inflamar, que vão se irritar com aquele conteúdo que não está onde deveria estar, né? Outra coisa também que eu tive lendo era sobre a fibromialgia. Algo que tem, vamos dizer assim, crescido e muitas pessoas nem sabem que tem. E que a quiropraxia trata também. Exatamente. A fibromialgia é uma doença neuromuscular, né? Então ela envolve tecido nervoso, ela envolve musculatura. E os ajustes, como eu falei, a nossa coluna ela é totalmente inervada, né? Então os ajustes eles têm influência sim sobre as estruturas nervosas, ele gera um impulso nervoso, né? E além disso ele gera uma redução então da tensão muscular, né? Do tônus da musculatura. Então isso sim pode vai ajudar o paciente fibromiálgico, né? Porque justamente o ajuste ele tem esse potencial, né? De neurológico e muscular também. Porque até muitas vezes, sem saber que é a fibromialgia que tem, às vezes vai no médico com uma dor de cabeça, acaba tomando medicamento, vai por outra dor, medicamento. Então, né, que as pessoas possam entender que às vezes antes de se dopar, vamos dizer assim, né, se automedicar também, que aquilo ajuda muito. Claro, né? Com certeza. Lembrando também que vamos dizer assim, sem cirurgia, né? E algo que seja rápido. Exatamente. Como eu falei aqui, na verdade o tratamento é utilizando basicamente as mãos do artista, né? Então uma forma natural, sem invadir, né? Sem possíveis efeitos colaterais. Então é um método que não tem por que não procurar, né? Outra coisa também, eu estava olhando a internet e na internet hoje em dia a gente encontra praticamente, vamos dizer, tudo o que a gente quer. Algo muito curioso que eu achei no YouTube, os vídeos, doutora, ensinando como fazer em casa. O que dizer sobre isso? Manipulação? Pois é. Aí é bem complicado, né? Eu sempre digo assim, se ajustar fosse fácil, a gente não ficava de 4 a 5 anos, né? Numa universidade para aprender como fazer. Na verdade, como eu falei, a coluna ela envolve muitas estruturas, nervos, músculos, cartilagens. Então, principalmente coluna cervical, a gente tem artérias, a gente tem estruturas ali extremamente sensíveis. E claro, pode ter sim danos a gente se auto-manipular ou muitas vezes manipular alguém sem ter uma qualificação, né, para isso. Porque isso pode gerar alguma consequência, fratura, enfim, né? Aí a gente foge do controle, né? E a pessoa não sabe o que ela está mexendo, né? Então ela vai mexer em uma estrutura que não precisa ser mexida, enfim, né? Isso é muito perigoso e é complicado. Como eu procurar um profissional? Saber esse profissional é o certo para me procurar. Interessante. Eu sempre digo que a gente tem que investigar, né? Aquele profissional que a gente vai confiar, que a gente vai entregar a nossa saúde, né? Vai depositar nossa confiança e vai esperar resultado. Então, eu sempre digo, investiga um pouco mais, né? Procura ver qual a formação, qual a qualificação que esse profissional ele tem para estar te vendendo esse serviço, para estar te oferecendo esse serviço, né? Porque eu sei que isso é de responsabilidade do profissional, justamente por saber, né, o que ele pode oferecer,
Mas para o público, eu sempre digo, hoje a gente tem aí redes sociais, é muito mais fácil a gente ir atrás do profissional e ver o que realmente ele faz, né? Qual a qualificação dele, qual a formação dele para fazer isso, para, né, que eu possa entregar a minha saúde a ele. Então eu sempre digo, investiga, dá uma olhadinha, vai por indicação, vê alguém que já se consultou, né? Isso é bem interessante, a gente dá uma atenção maior mesmo. Até porque hoje em dia tem muitos até mesmo, né, que dizem, estou fazendo a quiropraxia, às vezes até sem ter uma formação. Exatamente, isso é bem complicado, porque aí os danos podem ser muito pior do que a causa que te levou a procurar essa pessoa que muitas vezes não é nenhum profissional da área mesmo. Doutora, dicas para ter a saúde da coluna, vamos dizer assim, para a saúde da coluna. Isso é bacana. Bom, para a gente manter então uma coluna saudável, é aquela receitinha, né, que eu sempre passo. Então, atividade física, né? Nunca a gente vai ver que uma atividade física não fará bem à nossa saúde. E ela faz bem também para nossa coluna, né? Hidratação, né? Tomar bastante água, isso mantém os nossos discos hidratados, mantém os nossos discos saudáveis, né? Manter uma boa postura, que assim eu consigo evitar tensões musculares, né? Alterações posturais. Isso é muito interessante, é bom a gente sempre ter aquela disciplina, né? Principalmente no trabalho e em casa, né? Então a gente tende a adotar uma postura que às vezes não é o indicado, né? Vamos dizer assim. E é isso aí, claro, né? Quiropraxia, com certeza, preventivamente e nunca parar, né? Sempre interessante a gente sempre manter, mesmo depois que termine o tratamento. E é isso aí. Como um exemplo, o meu trabalho, ele é bem repetitivo, sabe? E isso me causa dores. Então, o ideal seria a quiro. Isso, exatamente. Quiropraxia, reforço muscular para serviço repetitivo, né? A gente precisa preparar aquela musculatura, preparar aquela articulação para receber aquele estímulo lesivo, né, na articulação. Quiropraxia para a gente manter uma amplitude, eu sempre digo uma amplitude de movimento da articulação, né? Manter aquela articulação saudável, e isso com certeza vai ter um impacto na qualidade de vida, né? Na redução da dor do paciente. Doutora, qual o caminho certo para o pessoal aí de casa que tem o desejo de ser uma quiropraxista ou um quiropraxista, que tem o desejo no seu coração? Isso é bem bacana, eu sou suspeita a falar, né? Que a quiropraxia é uma profissão maravilhosa, ela é uma profissão gratificante, né? Como eu falei aqui no início do programa, o que me levou a procurar a quiropraxia é justamente isso, poder ajudar, e é claro, isso te dá um retorno financeiro, um retorno também como satisfação profissional, né? Ela traz muito resultado, a gente vê realmente a evolução do paciente e eu tenho a consciência tranquila que aquilo que eu fiz foi o melhor para ele, né? Sem prejudicá-lo, de uma forma totalmente natural, né? E como é uma profissão aí que tem muita demanda, tem pouco profissional, a escolha é certeira, né? Porque então você vai ter serviço, você vai ter procura, né? Então eu sempre aconselho, vai atrás de um profissional que já é, né? Profissional no ramo, conhece o trabalho, né? Eu já convidei pessoas que estão em dúvida, que vão prestar o vestibular, já convidei para ir assistir um atendimento, para ouvir as pessoas que receberam o atendimento, o que elas têm a dizer, né? Se identificar, a gente tem que se identificar com aquilo que a gente está tentando, o caminho que a gente está tentando seguir, né? Então sempre digo, eu procurei um profissional da área antes de entrar no curso de quiropraxia, conversei com esses profissionais, vi o dia a dia, a rotina deles, gostei e estamos aí hoje. E acredito que não tem nada mais gratificante, nada melhor do que ouvir um elogio, né? Até estava lembrando de uma das nossas conversas que a gente teve, em que você foi lá e fez a quiropraxia
e ajudou alguém que no momento não conseguia caminhar. Como é bom isso, né? Claro, com certeza. Na verdade, é um recurso que tem uma resposta instantânea, né? É muito, muito gratificante, sem precisar medicações, sem precisar a gente conseguir ajudar e ter um resultado aí tão rápido, né? De pessoas que chegaram mal, realmente mal, no consultório, pessoas que já chegaram para mim e disseram, olha, eu já tentei de tudo, né? E estou aqui porque eu ouvi falar e vou fazer esse teste. E felizmente eu consigo passar para essas pessoas que realmente têm resultado. Então isso não tem preço, né? E muitas vezes, muitos chegam até mesmo sem caminhar, né? Com certeza, já tive sim casos de pessoas que chegaram carregadas e por outras pessoas. E depois do atendimento, é Foi incrível milagre. falar isso, é incrível falar isso. Mas a pessoa saiu caminhando normal, né? Sim. Isso é bem interessante. E Eu digo que pra mim é rotineiro, né? Sim. Pra quem nunca viu, nossa, isso aí, né? O que tu tá fazendo? a gente sabe, né? Assim, a profissão, o dinheiro é bom, mas assim, é muito bom ver que o que você fez com amor e ajudou a pessoa, né? Com certeza. Doutora, novo endereço então, né? Isso, nós estamos em novo endereço. Posso falar meu endereço Sim, aqui? pode então? ficar à vontade. Então, para quem não sabe, então o meu consultório ele fica no bairro Lourdes, na rua Angelina Miquelon. O número é 158, é ao lado da Igreja Católica ali de Lourdes, né? No terceiro andar, sala 31. Estamos lá. Telefone, então, pelo WhatsApp, né? É o 99993-5246. Estamos. Tem página também, doutora? Temos, Tainara Gomes Quiropraxista. Instagram também é tainara.quiropraxista. E é sempre bacana acompanhar, né, o meu trabalho nas redes sociais e as pessoas irem olhando o nosso trabalho, vendo o que a gente faz. É verdade. Informativo. Lembrando também você aí de casa, que depois que terminar aqui o nosso programa, a doutora ainda estará disponível para responder e tirar todas as suas dúvidas aí de casa, né, doutora? Estaremos aí disponíveis, sim. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. A Unimídia TV agradece grandemente a você que tirou o seu tempo, disponibilizou para vir aqui. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Agradece mesmo, porque eu tenho certeza que foi assim, um dia de muito conhecimento. Não só para mim, mas para o pessoal de casa também. Tá, doutora? E a gente agradece a você aí de casa que ficou ligado conosco. Curta, compartilhe a nossa página, viu? E que Deus te abençoe você grandemente, você e a sua família. Até o nosso próximo programa, que será sábado que vem, no mesmo horário.